Durante anos ele ouviu tudo, que o corpo não aguentava mais, que as lesões venceram, que o talento ficou no passado. Chamaram de aposentado em atividade. Disseram que o futebol tinha acabado pra ele. Riram, duvidaram, desacreditaram. Mas o futebol nunca esquece quem é diferente. Ele caiu, levantou machucado, voltou desacreditado. Disseram que ele nem viria pra Copa. Disseram que a carreira acabou. Mas o futebol nunca esquece quem é diferente. Mas você deu um hexa pro Brasil. Você decidiu quando ninguém mais decidiu. Você é iluminado. Você é predestinado. Você é abençoado. Você é O menino Ney convocado pra Copa, né? Quem diria? Mesmo sendo um dos jogadores brasileiros mais famosos da história, parece que nunca existiu um meio termo com ele. Ou as pessoas tratavam o Neymar como um gênio, ou tratavam ele como uma decepção. E talvez nenhum jogador brasileiro recente tenha carregado tanta pressão quanto ele. Porque o Neymar não virou só um jogador de futebol, ele virou uma expectativa. Durante anos, o Brasil inteiro colocou no Neymar a esperança de ganhar outra Copa do Mundo. E isso começou desde muito cedo. Desde o Santos, desde os dribles, desde os vídeos antigos dele viralizando na internet. Parecia que o Brasil finalmente tinha encontrado o grande próximo nome. E honestamente, talvez tenha encontrado mesmo. O problema é que, junto com o talento, veio uma cobrança absurda do Neymar. Porque toda vez que o Brasil perdia, a culpa parecia cair nele. Se ele jogava mal, criticavam. Se ele prendia a bola, criticavam. Se ele sofria falta, virava piada. E talvez a maior marca disso tudo tenha sido na Copa de 2018. Porque muita gente deixou de enxergar o Neymar como jogador e começou a enxergar ele como um meme. Queda, as atuações exageradas, os vídeos editados, aquilo tomou a internet inteira e aos poucos muita gente começou a esquecer o quão absurdo ele jogava. Porque virou mais fácil zoar o Neymar do que realmente assistir ele jogando. Só que agora a situação é diferente. A Copa de 2026 talvez seja a última grande Copa do Neymar. E é a primeira vez em muito tempo parece que as pessoas voltaram a esperar alguma coisa dele. Porque existe um sentimento estranho em volta dessa Copa. Como se muita gente soubesse que talvez seja a última chance de ver o Neymar realmente liderando o Brasil no Mundial. Isso coloca uma pressão gigantesca nele. Porque não importa o que aconteça, todo mundo vai observar o Neymar. Se ele jogar bem, vamos falar dele. Se ele jogar mal, vamos falar mais ainda. E talvez o pior cenário possível seja justamente o silêncio. Porque o Neymar sempre foi um jogador feito pra chamar a atenção. Só que agora ele entra numa Copa diferente. Mais velho, pressionado e mais cobrado. Talvez até mais desacreditado. Muita gente já não olha o Neymar como antes. Existe uma sensação de agora ele precisa provar. Prova que ainda consegue decidir, que ainda consegue liderar, que ainda consegue carregar o peso de uma seleção inteira. Porque querendo ou não, Neymar virou o rosto dessa geração do Brasil. E isso é muito pesado, principalmente no futebol brasileiro. Porque aqui, jogador bom não basta. O jogador precisa vencer, precisa decidir, precisa trazer a Copa. E talvez seja justamente por isso que tanta gente vê essa Copa como algo decisivo pra imagem dele. Porque se o Brasil fazer uma campanha ruim, a cobrança cai em cima do Neymar e vai ser absurda. Principalmente porque essa provavelmente é a Copa em que as pessoas mais esperam alguma coisa dele emocionalmente. Não só futebol, mas postura, liderança e personalidade. Como se o Neymar precisasse finalmente entregar tudo aquilo que esperaram dele por mais de 10 anos. E honestamente, isso tudo parece cansativo até de imaginar. Porque é muita pressão colocada em uma pessoa só. Ainda mais em alguém que viveu praticamente a carreira inteira sendo observado pelo mundo inteiro. Talvez por isso o Neymar tenha sido um jogador tão difícil de analisar. Porque as pessoas quase nunca falavam só de futebol. Falam de expectativa, frustração, imagem, pressão. E no fundo, parece que a Copa virou mais do que futebol pra ele. Virou uma espécie de última resposta. A chance de finalmente mudar de forma, sabe? Como muita gente vai lembrar da carreira dele. Porque dependendo do que acontecer em 2026, nessa Copa, isso pode virar uma Copa da Redenção ou uma Copa mais decepcionante da carreira dele. E talvez é o mais estranho de tudo. Seja perceber que o Neymar continua carregando um peso do país inteiro nas costas, mesmo depois de tantos anos. E eu acho que deixa isso tudo mais pesado é que o Neymar virou uma espécie de memória da infância de muita gente. Muita gente cresceu vendo ele jogar, vendo os dribles do Santos, os jogos da seleção. Parece que ele seria o cara da nossa geração. E talvez realmente tenha sido, só que o tempo passou muito rápido. Hoje, quando falar de Neymar na Copa de 2026, já existe aquele sentimento estranho de despedida, como se as pessoas soubessem que talvez eles estejam vendo o último momento de Neymar na Copa do Mundo. Eu acho que o próprio Neymar sente isso também. Essa pode ser a Copa que vai definir tudo, como muita gente vai lembrar do Neymar daqui pra frente. Isso é muito maior que o futebol.